Não, se pudesse votar pelo telefone celular, ministro, eu faria uma estalta para o senhor, como diz o outro, que é genial isso. Genial, simples e genial. Datena, deixa eu te dizer, mas para bem e para mal ainda não é assim. Nós vamos esperar as propostas e aí eu vou me reunir com os meus sucessores, que são o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, que são parceiros e amigos, para nós vermos qual o melhor modelo, se aparece um satisfatório, e programarmos para as próximas eleições. Mas para essas, Datena, me permita dizer, tudo o que era razoavelmente possível de se fazer para proporcionar segurança para mesários e eleitores, nós fizemos. Nós constituímos uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz, o Hospital Sírio-Libanês, onde eu sei que você tem amigos, e o Hospital Albert Einstein, e eles fizeram uma programação, um plano de segurança sanitário notável, e nós adquirimos, eles recomendaram a consultoria sanitária da Atena para proteção dos mesários, 9 milhões de máscaras, cada um vai receber 3 para trocar de 4 em 4 horas, 2 milhões de face shields, que são aqueles protetores faciais, são 2 milhões de mesários, 2 milhões de frascos de álcool gel, cada mesário vai ter o seu, e para os eleitores nós conseguimos 1 milhão de litros de álcool gel para o eleitor higienizar a mão na entrada e na saída da urna, e mudamos o trajeto dele dentro da sessão eleitoral para ele não ter nenhum tipo de contato físico com o mesário. O eleitor deve ir de máscara e, se possível, levar a sua caneta. De modo que tudo que era razoável, e detalhe, não gastamos um centavo. Fizemos uma chamada pública para a iniciativa privada patrioticamente colaborar. Foi extraordinário, motivo de orgulho para o Brasil. Quase 40 empresas e entidades compraram tudo e fizeram a logística. Eu só não vou dar o nome aqui de cada uma que eu gostaria, porque não pode fazer publicidade, mas foi extraordinário o que elas fizeram. O país está sem dinheiro, eu não teria tempo de fazer isso por licitação. Está tudo entregue, tudo pronto para as eleições se realizarem com segurança. Então, você me permita aqui convocar o seu público enorme para dizer que o risco de contaminação para quem seguir as recomendações é mínimo e o Brasil e a democracia brasileira estão precisando da participação de todos. Nós fizemos da melhor forma possível a nossa parte e estamos pedindo aos eleitores que não faltem a esse compromisso com a história. O medo que há é exatamente o da pandemia. Você não pode ignorar que a Europa está em chamas. Você não pode ignorar que os Estados Unidos estão em chamas, de novo, com uma segunda onda da doença. Isso é perceptível. Gente morrendo para todo lado, até mais do que na primeira onda, e gente, 131 mil casos, 132 mil casos, de um dia para o outro dos Estados Unidos, podendo chegar a 200 mil casos, agora no Natal, no inverno americano, na Europa também os casos explodindo. A gente não pode ignorar esse vírus, a gente não pode subestimar esse vírus. Então pensou-se que a abstenção podia ser maior. Pelo outro lado, nós temos um processo eleitoral esse ano que parecido com o americano, não é? O americano foi diferente esse ano porque o Trump, ou o cara ia votar nele ou contra ele, não, nem a favor do Biden. Porque o Trump é esse tipo de gente que desperta esse tipo de atenção. Tanto que o Biden teve o maior número de votos populares de todos os tempos, e o Trump foi o segundo presidente mais votado de todos os tempos. O índice de abstenção muito baixo em relação ao que é nas eleições americanas. O senhor prevê que o índice de abstenção, pela segurança demonstrada nessas eleições, seja baixo? E agora a primeira das perguntas que parece imbecis, mas são importantes, sabe? Eu perguntei outro dia para 2 caras super bem informados da minha equipe, super inteligentes da minha equipe, e eles não souberam me responder. Eu falei assim, que horas termina a eleição e que horas começa a apuração? Ninguém sabia me responder. E é tudo cara bem informado, hein? Tudo cara bem informado. É que as emissoras, elas têm grupos que estão voltados só para isso. E os outros profissionais, apesar de super capazes e grandes jornalistas, não souberam me responder.
Que horas começa a eleição? Não souberam me responder. E aí vai uma pergunta muito egoísta e particular. Não é tão egoísta, mas é egoísta. Porque eu tenho mais de 60 anos, né? Tenho 63 anos, sou do grupo de risco pra caramba. O senhor disse que eu tenho amigos do Einstein, mas felizmente no Sírio, mas felizmente também tenho no Einstein, mas eu acho que eu tenho mais amigos no céu, porque dessa vez eu vi Jesus de frente, assim. Ainda bem que eu vi Jesus, porque se eu visse outra coisa, acho que o meu caminho era outro. Mas então, para grupo de risco e pessoas com idosos, não é? Como é que vai ser feita a votação? Acho que é mais importante responder essa segunda pergunta primeiro. Como é que essas pessoas vão ter garantia de poder votar, não é, sem se contaminar, ministro? Pois então, aqui eu respondo todas. A primeira preocupação que nós tivemos, nós constituímos uma comissão médica para saber se era bom adiar as eleições. E a comissão médica recomendou que adiasse, porque eles monitoraram a pandemia e viram que a curva da doença ia começar a cair em final de setembro, e eles acertaram. Começou a cair e nós adiamos de 4 de outubro para 15 de novembro, e os índices da doença no Brasil hoje são menos da metade do que eram nos momentos de pico. Portanto, eu acho, infelizmente, que tivemos esse acerto no adiamento. A doença já está bem mais abaixo. Quanto à abstenção, a sua segunda preocupação, nós fizemos uma campanha conduzida, estrelada pelo médico Drauzio Varella, e graciosamente, devo dizer, e nós recrutamos quase 900 mil mesários voluntários da Atena. É extraordinário, nunca aconteceu isso. Portanto, eu identifico isso como uma onda de participação. As pessoas estão querendo participar. Tivemos 550 mil candidatos inscritos, também um crescimento importante em relação à eleição de 2016. De modo que, em relação à abstenção, o meu sentimento é que a democracia brasileira está revitalizada e as pessoas estão com uma ânsia de participação, e a eleição municipal do prefeito é muito importante, porque as pessoas não moram nem na União nem no Estado, as pessoas moram no município, na cidade. E é a cidade que cuida de educação fundamental, que cuida de saneamento básico, que cuida de educação básica. Agora, a preocupação com os idosos. Nós constituímos, para tudo a gente tinha uma comissão de profissionais científicos, portanto, médicos para o adiamento, depois uma comissão de estatístico para sabermos quanto tempo a gente teria que estender o horário de votação. Estendemos em 1 hora, e nós pedimos aos estatísticos para calcularem se era bom reservar faixas etárias para votarem em cada horário. E eles disseram que não, por maior risco de aglomeração, salvo reservar as 3 primeiras horas para os maiores de 60 anos. Portanto, quem tem mais de 60 anos terá preferência para votar entre 7 e 10 horas. O horário tradicional das eleições era de 8 às 17, esse ano será de 7 às 17, para o seu pessoal aí ficar informado disso, e as 3 primeiras horas reservadas para os que têm mais de 60 anos. Lembrando que nós estamos convocando os jovens, eu mesmo fiz uma gravação para o TikTok, que agora é a rede dos mais jovens, e nós estamos convocando, porque a partir de 70 anos, não é o seu caso, Datena, o voto é facultativo. Mas aqui para nós, 70 anos hoje são os novos 50. Quem tem 70 anos ainda vai ter 20 anos. Quem chegou aos 70 tem 20 anos pela frente. Portanto, tem que ir votar para cuidar do seu próprio futuro, além dos seus filhos e dos seus netos. Portanto, nós estamos esperando um comparecimento maciço para mostrar a força da democracia brasileira e a preparação para as próximas eleições. Mas sempre lembrando, a eleição presidencial tem mais visibilidade, mas a gente mora mesmo no município, e escolher um bom prefeito é decisivo nos 5.600 municípios que existem no Brasil. Portanto, nossas 3 campanhas da Atena são: não deixe de votar, vote com consciência, se prepare, pesquise um pouquinho, veja a credibilidade que os candidatos podem merecer, e, em terceiro lugar, vote com segurança.